Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Gleberson Riff. Então vamos falar um pouquinho sobre sistema esquelético. Lembrando que sistema esquelético é uma aula que normalmente eu dou ela totalmente presencial, trazendo a questão das estruturas anatômicas, o próprio esqueleto. Então é uma aula que não é costume eu dar ela muito em apresentação, porque eu acho que a gente aprende mais de maneira mais didática mexendo nas peças anatômicas. Entretanto, o propósito é fazer uma aula EAD, então eu mandei algum material, obviamente você já tem, e obviamente quem já tem um pouco de conhecimento da própria anatomia vai achar uma aula muito fácil. Então, para alguns é uma revisão, para outros, quem está começando agora, chegando agora no canal, vai acompanhar e aprender alguma coisa, assim. Então, ela é uma aula meio termo. Para quem já tem conhecimento, isso é uma aula de revisão. Para quem está aprendendo, então vamos com calma, vai ser tudo novidade. Mas a ideia então é que para quem o pessoal que estou direcionando essa aula então já sabe bastante dela, então é uma aula bem mais completa, então encarem mais como uma revisão do sistema fisiológico. Perfeito? Vamos lá então. Primeiro que a questão do sistema esquelético. O que a gente tem que entender do sistema esquelético aqui? O sistema esquelético é o sistema composto por ossos e cartilagens. A gente está falando de uma anatomia sistêmica. A gente começou por sistemas. Obviamente, o sistema esquelético ele é abordado em anatomia e morfo, muito mais aprofundado, nomes, que para a radiologia é mega importante. Para nós, então, é mais colocado assim, essa questão de alguns pontos importantes. Conceitos ossos, órgãos esbranquiçados, duros, unidos, intermédio pelas articulações. Ossos, uma das formas mais especializadas no tecido conjuntivo. A principal característica é a mineralização, então é a matriz óssea, e ali as fibras de colágeno e proteoglicanos. As funções do sistema esquelético são a função de sustentação, né? Essa é uma função lá da sexta série que a professora sempre falou para nós, sustentação, a proteção de estruturas vitais, então tu tem coração, pulmão e o próprio cérebro sendo protegidos um arcabouço ósseo, né? Para isso, a base mecânica, que é a movimentação, e armazenamento, então, de cálcio, por exemplo. Então, são exemplos do de onde nós encontramos, né, o sistema esquelético como sistema. Geralmente a gente sempre guarda como anatomia morfológica, mas ele é um sistema e ele é complexo e tem suas características. Perfeito? O desenvolvimento ósseo, então, entender como é que vai crescer esse osso, então, da diáfise, então a gente vai ter a linha epifisal, que ela é composta por cartilagem nos ossos longos, e é a partir dali que vai acontecer o crescimento e remodelação óssea, perfeito? Ossos longos, assim como eu tinha dito ali, ossos longos, o próprio nome já diz que é com comprimento maior que a largura. Então, o comprimento dele é maior do que a largura, constituído pelas extremidades, né? Então duas extremidades, onde é que vão ser chamados de epífise, né? São pouco encurvados, então ele garante um pouco de resistência. Ao pouco encurvados absorve o estresse mecânico, né, do peso. Vários ossos longos têm a forma de distribuição do mesmo, né? Os ossos longos têm duas diáfises, um tecido compacto que apresenta uma grande quantidade de tecido ósseo esponjoso, né, nas epífises. Aqui é o exemplo do fêmur. Então a gente vai ter a diáfise, que é o centro, e as epífises, que é as pontas, podemos dizer. Ossos longos, então. A gente tem um dele, o fêmur, a epífise proximal, porque a gente classifica que está mais próximo da sua inserção, a diáfise e a epífise distal. Ó, quando a gente olha, a gente vê que ele é composto, então, com tecido mais um osso compacto, essa parte mais esbranquiçada, e um osso trabecular, a parte das epífises. Perfeito? Então, fêmur, húmero, rádio, una, fíbula e falange são ossos longos. Ossos curtos. Então, ele é parecido com um cubo, tendo seus comprimentos praticamente igual à largura. São compostos dos ossos esponjosos, né? Exceto na superfície, onde a camada de tecido é mais compacta. Então, tem ossos do carpo, geralmente. Pensa em cubo, ossos curtos, ele é um cubo, né? Pensa um cubo e ele está, vamos dizer, nesse formato, vai ser classificado como um osso curto. O osso curto, então, é aquele que apresenta as três dimensões. Vai estar lá tanto na mão, tanto no carpo, quanto no tarso. Aqui, então, a gente vai ter ó,
aqui o metacarpo, então aqui tem ossos curtos. Ossos planos. Plano, pensa, é um osso fino, compacto por duas lâminas de tecidos, compacto, camada mais do osso mais esponjoso entre elas. Garante uma considerável proteção e garante grande área de inserção. Então, são ossos planos. Então, eles geralmente estão lá no crânio e na escápula. Porque são ossos que eles têm, então, um maior comprimento, largura em relação à espessura. Plano laminar, escápula, comprimento, largura equivalente ao domínio da espessura. Ossos do crânio, então estão todos, o crânio sempre vai te lembrar disso, né? Parietal, frontal, occipital, escápula e ossos do quadril. Escápula e ossos do quadril são os dois ossos planos que não estão no crânio. Perfeito. Aí o crânio, bonitinho. Irregular. O osso irregular, eu sempre digo, é aquele que tu não tem classificação. Aquele que a classificação dele é uma classificação que não se encaixou nas restantes. Então apresenta morfologia complexa, não encontrada correspondente geométrica. Então não é plano, não é regular, não é nada, é um osso irregular. Osso temporal é irregular. Sendo mais chato, também pode ser pneumático, porque aqui está mastoide, ó, o processo mastoide tem ar, então também pode ser classificado também como pneumático. Boa pergunta, né, de concurso aí para quebrar. As vértebras, né, totalmente irregulares. Pneumático. Pneumático, ele é aquele osso que apresenta ar. Então tem ar dentro. Eu sempre digo, pneumático lembra do pneu. O pneu tem ar, então o osso que tem ar. Onde tem, vai ter a questão dos seios. Então, os seios da face vai ser importante. Então, estão no frontal, maxilar, o temporal. Acabei de falar do temporal dele ali. O temporal é irregular e pneumático. Esfenoides, etimoides, fenóide também são ossos. O frontal é um osso plano e pneumático. O temporal, um osso irregular e pneumático. Isso daí dá uma questão de concurso muito legal. Um dia ainda posso fazer assim, ó, temporal e o maxilar. São dois ossos pneumáticos. É os que têm seio. Lembra lá da rotina de seios da face? Então, esses ossos que são vamos dizer, importantes para a anatomia e para a técnica. Ossos pneumáticos, ossos cavidades cheias de ar. Ossos alongados. Aqui vem uma classificação que poucas pessoas às vezes fazem, né? Eu gosto de fazer porque eu acho que é a forma mais completa que a gente tem de abordar tudo falando até os detalhes que às vezes não são tão cobrados, né? Perfeito? Um osso alongado, ele não é um osso longo. Ele é por quê? A gente vai encontrar ele apenas nas costelas e na clavícula. Lembra que o osso longo, ele tem um canal medular ali, tem a medula amarela, então ele tem uma presença de canal medular. Um osso alongado, ele é um osso comprido, então ele tem um predomínio do comprimento em relação à espessura, só que quando tu cortar ele, tu vai ver que tem um osso dentro que ele é compacto. Eu sempre dou exemplo, pega o exemplo lá da própria costela do churrasco. Quando tu corta ela, tu vê que ela não tem um espaço vazio, que ela tem um espaço cheio de osso compacto. Então, tu vai ter costelas e clavícula, que são ossos alongados. Perfeito? Ossos sesamoides, então, exemplo é patela, que desenvolve alguns tendões, né? Então eles desenvolvem, tem alguns tendões, são encontrados lugares com o tendão cruza a extremidade do osso dos membros. Eles protegem os tendões para desgaste excessivo. Muitas vezes modifica o ângulo dos tendões de passagem da inervação. Então, basicamente, a patela. Tu tem a patela e tem os ossos sesamoides lá na mão e no pé. Então, daqui, ossos alongados, irregulares e pneumáticos. Articulação. Articulação é outra aula que também dá para falar um monte de coisa. A gente vai abordar inicialmente alguns aspectos mais falados. Mas a gente vai... também é uma aula que eu gosto muito ela no quadro, mas nesse momento a gente acabou fazendo gravado. Com exceção dos ossos ióide, o ióide lá, todos os outros ossos estão conectados de uma forma que articulam um osso com o outro. Quando um osso se articula com outro, essas funções, né, de manter eles juntos, unidos, confere mobilidade ou não, mas confere sempre uma articulação.
Confere a mobilidade nos ossos que se mexem, mas em ossos que estão unidos, mas não têm a finalidade de se mover. E também é uma aula bem complexa, que tem bastante, gosto de fazer lá muito no quadro, mas infelizmente a gente está nesse modelo EAD. Então a gente vai ter as articulações móveis, ou diartrose ou sinovial. Então é formado por uma cavidade superior articular, coberta por uma membrana de cápsula articular. Dentro dessa cápsula tem o líquido sinovial, por isso que ela é móvel, a gente chama de diartrose, sinovial porque tem líquido sinovial. Perfeito? Então tu vai ter uma cápsula, aqui o exemplo de uma artrite reumatoide, então tu tens o quê? Tem uma cápsula com líquido e aqui vai fazer um movimento. Anfiartrose. Anfiartrose, eu sempre falo do anfíbio, né? O anfíbio ele tem a vida na terrestre e vida aquática, na biologia da sexta série. Então, uma articulação anfiartrose, uma articulação cartilaginosa é levemente móvel. Ela é móvel? Não, mas ela é levemente móvel. São separadas por cartilagem, então o próprio nome já diz, cartilaginosa. Sua função principal é de diminuir as forças, né? E tu vai ter a sincondrose, cartilagem hialina, imóvel, epífise, diáfise, ossos longos. Então, a sínfise, cartilagem hialina, fibrocartilagem, movimento limitado na sínfise púbica e no próprio disco vertebral. Realiza movimento? Sim, muito pouco, mas realiza. Então, a gente vai chamar aqui uma anfiartrose. Sinartrose, eu sempre digo assim, sina. E a gente lembra o N de não. Não realiza. Então, sinartrose e articulação fibrosa são imóveis, não realizam movimentos. Separados por uma cartilagem fibrosa, sua função principal é absorver o choque. E exemplo aqui na questão do sutura entre os ossos do crânio. São uma articulação imóvel. Sindesmose fica entre a tíbia e a fíbula, o rádia una, essa parte cartilaginosa que une dois ossos, de membrana interóssea. Tá ali o hioide, que é um osso que não se articula com nada, né? Então ele está lá sozinho, separado por um músculo. O sistema esquelético, então, basicamente para dar sustentação, proteger ossos rotais e a fixação de músculo, os 206 ossos do adulto. Cartilagem articuladas e forma um sistema de alavanca movimentos. O esqueleto humano pode ser dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. Esqueleto axial forma a calota craniana, caixa craniana, vértebra. Então, sempre digo assim, o axial é que está bem no centro, né? Tu vai ter crânio e coluna. Crânio aqui e coluna. E o apendicular, pensa em apêndice, são os que estão pendurados no corpo do teu paciente. Esqueleto axial, caixa craniana possui segmentos ósseos, ali já falamos, frontal, parietal, temporal, esfenoide, nasal, lacrimal, todos os ossos. E observação, primeiro osso esfenoide existe na depressão, contra das menores glândulas, das menores ali a glândula hipófise, né, que é uma glândula super importante. A fontanela moleira, né, o nome da região mediana na cabeça do crânio, que vai ser compacta, vai ser, vamos dizer, calcificada depois. Os ossos ali, frontal, parietal, occipital, temporal, a mandíbula, maxilar, zigomático, nasal, o esfenoide. Então, muito importante de revisar todos esses ossos. Todos os nomes dos ossos de novo. A coluna vertebral, então, lembrar que vai ter parte média passando no nervo, passando da medula, né? A medula nervosa do nervoso espinhal, dividida em regiões típicas, cervical, região torácica, lombar, sacral e a coluna coxígena. Então, lembrar, 7 cervicais, 12 torácicas, as 5 lombares, as 5 vértebras sacral e as 4 coxígenas que estão fundidas. Perfeito? As vértebras típicas, então, lembrar do Atlas, né? Eu sempre falo quem foi Atlas, é um dos titãs condenado a carregar o mundo nas costas, né? Atlas, quem vai se articular com ele, que vai ser então o nosso C1, né? Cervical número 1. O Axis, que tem o dente, né? Bem importante característica do dente do Axis, articula. Depois as vértebras cervical, que eu sempre falo, vértebra cervical tem forame no processo transverso, isso é uma característica da cervical, né? Aqui também tem, ó, forame no processo transverso e forame no processo transverso aqui de novo, ó. Todas têm forame no processo transverso. A vértebra torácica, ela vai ter articulação para as costelas. A vértebra lombar, ela vai ter o processo mamilar e ela vai ser uma vértebra mais grossa, mais com a base, com um corpo maior. Perfeito. O sacro, então,
a vista pélvica e o cóccix. As funções. A caixa torácica, que a gente tem que lembrar então, que é na caixa torácica, que tu vai ter o externo nas clavículas, e são 12 pares, né? Sendo as 7 primeiras verdadeiras, né? 7 primeiras costelas verdadeiras. Eu sempre digo, verdadeiro é aquele que vem direto, vem falar para ti. Então, uma costela verdadeira é aquela que vem direto ao externo. Ó, vem direto ao externo, é uma costela verdadeira. Cuidado da forma que é perguntada, né? Se a gente pergunta por pares, são 7 pares, esse número, então vai ver que forma que vai ser. Vem diretamente ao externo. E eu sempre falo, a pessoa falsa, ela fala de ti para os outros. Tu fica sabendo, mas ela falou dos outros para você. De você para os outros. Então, as 3 flutuantes, ó, são essas daqui, que elas vêm e elas se ligam à 7ª para chegar ao externo. Então, ela vem e fala para outra para falar de ti, para chegar em ti. Então, são as falsas, 3 falsas. E as 2 flutuantes estão aqui, ó, as 2 flutuantes. Então, os 12 pares, 7 verdadeiras, 3 falsas e 2 pares de flutuantes. E tu vai ter, então, o manúbrio, que vem de martelo, o externo, então o corpo do externo e o processo tifoide. Perfeito? De novo, ali essas delas. O esqueleto apendicular, então tu vai ter a questão dos membros, né? A cintura escapular, dos braços, onde é que tu vai ter o húmero, rádio, ulna, então são esqueleto apendicular. Tudo que pensa apendicular é aquilo que está pendurado no esqueleto axial. Tá ali, esqueleto, ulna, clavícula, escápula, rádio, ulna. O húmero, cabeça, tubérculo menor, tubérculo maior, suco intertubercular, articulação do ombro, gleno uberal. Cada membro inferior compõe pela coxa, então coxa, perna e tornozelo e pé. Então tu vai ter fêmur, tíbia, fíbula, a patela, o tarso, o metatarso e as falanges, tá? Dos dedos do pé. Aqui a gente tem a questão do ilho, isquio e o pubis, que vão formar a cintura pélvica. Lembrando que também é um osso plano, perfeito? Aqui mais dedinho, o esqueleto axial em amarelinho e apendicular está pendurado. Aqui ficou em azul, né? Esqueleto axial e apendicular. A forma mais interessante que eu vai ver aqui, então a gente vai bater a camada externa, a camada das lâminas, a cavidade medular, a gente vai bater lá no sistema hematopoético, a gente vai voltar no sistema ósseo e falar mais dele. Então tu vai ter a epífise distal, a metáfase, que é aquela questão de cartilagem, crescimento, e a diáfise, que é o corpo, né? E aí a partir daqui tu vai ter a medula amarela, a medula vermelha e as outras formações. Cabeça, então aqui o fêmur, cabeça, colo e a linha intertubercular, trocânter maior, trocânter menor, né? Trocânter maior, trocânter menor, a fóvea, a fossa intercondilar, os côndilos, bem importante. A escoliose, aqui, onde é que tem? Na coluna, quando ela faz esse formato, eu sempre digo assim, escoliose é mais fácil. Tu olha numa vista anterior, se formou um S, ó, é uma escoliose. Ó, forma um S. Escoliose. A lordose, guarda um L, ó. Não tá fazendo um Lzinho aqui, ó. Lordose. Lordose é um transtorno devido à curvatura excessiva da coluna lombar. Então tem essa curvatura excessiva. A cifose, ó, é um C. Então, cifose é um C. Obviamente, você vai virar o paciente aqui, ó. Então, cifose. Cifose, curvatura posterior acentuada torácica, vulgarmente corcunda, né? Então, bem importante. Forame. Forame é o nome dado para abertura passagem de vasos e nervos interligados. Então, sempre que for falar em forame, está passando alguma coisa ali. Forame vertebral, passa verso. Forame sempre tem. Processo faz a projeção, né, em contato com o osso adjacente. Então, tudo que fica uma estrutura, um processo, uma... Então, vai ter nomes que vão se repetir ao longo, né? E processo faz a projeção em contato com o osso adjacente. Então, tem mais a questão do occipital, todos os ossos do crânio. Aqui tem uma imagenzinha de alongamento ósseo, né? Que tu pode fazer, já que é um osso compacto. Corta aqui, coloca o pino e tu vai fazer esse alongamento. Obviamente, vai ter uma calcificação posterior aqui e tu vai conseguir tornar, vamos dizer, aumentar o comprimento desse osso. E fica nesse modelinho aqui. Perfeito, pessoal? Então, espero que tenham gostado. É uma aula de revisão para muitos. Para quem está começando, acredito que não é uma aula das mais interessantes. Poderia ser abordada de uma outra forma.
Mas na ideia da evolução da nossa disciplina é mais uma revisão de alguns pontos importantes lá para dar seguimento à fisiologia humana. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau.